Olá, jovens! Aqui é o professor Marquinho para mais uma aula de como cai a biologia na Unicamp. Prova da segunda fase de 2021 para a gente revisar alguns conceitos importantes. Para começar, já vou pedindo para você um like, para eu saber se esse tipo de conteúdo te agrada e aí então eu continuo produzindo. Vamos para o enunciado? Muitas células do corpo humano interagem entre si e com os componentes da matriz extracelular para estabelecerem uma organização tridimensional. O processo de agregação celular permite a realização de experimentos em um modelo 3D de esfenoides. A figura 1 representa em plano 2D a agregação celular 3D no esfenoide. Conforme crescem, os esfenoides exibem geometria esférica com organização concêntrica de células nas zonas de proliferação, de transição e de células mortas. As concentrações de gases e outras moléculas diferem entre essas zonas, como representado na figura 2 em plano 2D. Então vamos entender esse enunciado a partir da análise das figuras 1 e 2. Nós temos aqui na figura 1 a agregação celular, então as células estão em suspensão aqui, ó, separadinhas, elas começam a se agrupar e formam um esfenoide. Esse esfenoide possui três regiões que nós chamamos de zona de proliferação, de transição e zona de células mortas. Percebam que a zona de células mortas fica bem no centro e a zona de proliferação é a região periférica, é a borda do esfenoide. A partir daqui, nós analisamos com a ajuda dessa legenda a concentração, a quantidade de gás oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento, gás carbônico, resíduos que existe aqui nesse aglomerado de células. Observem que na zona de proliferação tem uma maior quantidade de gás oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento do que na zona de células mortas. Por isso que elas morrem, né? E ao contrário disso, a concentração de gás carbônico e de resíduos é maior na zona de células mortas do que na zona de proliferação, que na região externa. Vamos para a questão A. Explique a razão da organização dos esfenoides com células proliferativas na região externa e células mortas na região interna, como mostra a figura 2. Como o corpo humano em situações fisiológicas evita o surgimento da zona de células mortas representadas na figura 2. Percebe que o foco aqui é entender como se forma o esfenoide e explicar essas regiões. Bom, como o processo mitótico necessita de fatores estimulatórios, gás oxigênio e nutrientes, é de se esperar que a difusão desses fatores seja mais eficiente na região externa do que na região interna dos esfenoides, pela proximidade das altas concentrações que se encontram na matriz extracelular. Voltando lá no enunciado, ó, no comecinho dele, está falando que as células interagem entre si e com os componentes da matriz extracelular. Então na matriz tem muito mais nutrientes bons que vieram de fora, por exemplo, o gás oxigênio que veio pelo sistema respiratório, os nutrientes que vieram pelo sistema digestório, eles vão chegar primeiramente aqui, ó, por difusão. Vão abastecer primeiro a zona de proliferação, a zona de transição, então vai chegar pouquíssimo aqui na zona de células mortas. Em compensação, o nosso corpo não pode ter uma região onde células morrem. Imagina, o tecido não poderia crescer. Se esse tecido cresce lá no centro, as células vão morrer? Então existe um mecanismo fisiológico que evita a morte dessas células. E é o que pede aqui na segunda parte da pergunta, ó. Como o corpo em situações fisiológicas evita o surgimento dessa região de células mortas? Ali, ó, a criação de novos vasos sanguíneos, o que nós chamamos de angiogênese, é a resposta fisiológica que evita o surgimento de zona de células mortas por transportar fatores estimulatórios até a região central dos esfenoides. Sendo assim, essa regiãozinha aqui, ó, que tinha poucos nutrientes, vai passar a receber mais nutrientes, porque tem vasos sanguíneos trazendo gás oxigênio, fatores de crescimento
e o tecido continua vivo, com uma taxa de células mortas menor. E aí, até aqui, vale uma inscrição? Vale, né? Se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações semanalmente, tá bem? Vamos para a questão B. Os enteroides são esfenoides originados das células de revestimento do intestino humano e apresentam similaridade com as células epiteliais que os originam. Cite duas características morfológicas das células de revestimento interno do intestino humano e suas respectivas funções. Percebam que a letra B não está ligada à nossa figura 1 nem à figura 2, a não ser o termo enteroide, que nada mais são do que esferoides. Vamos lá. Uma dessas características é que as células do revestimento interno do intestino apresentam microvilosidades, que permitem o aumento da área de absorção de nutrientes. Essa característica é a clássica, é a tradicional, que todos nós, professores de biologia, ensinamos quando falamos de intestino humano. O intestino tem vilosidades e microvilosidades que favorecem um aumento na superfície de absorção de nutrientes. Outra característica que está relacionada a todo tipo de tecido de revestimento é apresentar junções aderentes, que diminuem os espaços intercelulares, aumentando a adesão entre as células. Uma junção aderente muito famosa é o desmossomo. Tá? Nós temos bastante no tecido epitelial da nossa pele. E aqui a gente poderia citar também uma terceira característica, como por exemplo um epitélio simples. Não existem estratos, não existem camadas de células aqui. Não é um epitélio estratificado, o epitélio do intestino. Ele é um epitélio simples, porque quanto mais fininho for, mais fácil para a absorção de nutrientes. Ok? E é isso aí, meus jovens. Vocês viram que essa questão nós discutimos crescimento celular, que está dentro do ramo da citologia, angiogênese, que nós estudamos em fisiologia e anatomia do sistema circulatório, e revestimento do intestino, que nós estudamos em fisiologia e anatomia do tubo digestório, digestão. Espero ter ajudado você. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essa aula com um amigo que você sabe que está estudando para a Unicamp. Beijos e abraços. Fui!